Olá, investidores globais, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Oxygencast. Eu sou Nicole Weber, analista de investimentos, e hoje eu estou aqui com o Nilson Dias e com o Otávio Paranhos para tratarmos do tema ETFs, o pilar da gestão transparente. E eu já quero começar com uma pergunta para o Otávio: o que faz um ETF revolucionar o mercado financeiro? Obrigado, Nicole. É uma excelente oportunidade a gente estar novamente aqui com o Nilson, com você também, podendo conversar sobre, de fato, aquilo que vai transformar a vida do investidor, já está transformando, né? Que é um produto que começou de maneira mais predominante nos Estados Unidos nos anos 90, né? Que são os ETFs. São fundos que você pode comprar em bolsa de valores e que permitem que o investidor não fique mais refém de um assessor, que ele não fique mais refém ali, alguém que tem uma narrativa específica e que a pessoa consiga investir de uma maneira mais ampla, né? Mas respondendo especificamente a sua pergunta, o que faz dos ETFs uma revolução no mercado financeiro é justamente o acesso, né? Porque antes as pessoas só conseguiam ter acesso a bons produtos financeiros, a boas estratégias, a alocações que de fato entreguem resultado, se a pessoa tivesse algo muito caro, muito complexo, um contato muito próximo com um assessor específico. E hoje qualquer um na prática consegue investir de uma maneira muito eficiente, muito barata e que a pessoa consiga atingir os seus objetivos, né? Além disso, né, é importante a gente pensar outros aspectos no que se refere a essa questão de ETFs. Então, eu queria perguntar para o Nilson aqui sobre o funcionamento de ETFs, que algumas pessoas têm receio. Ah, mas se eu investir em ETFs em momento de crise, eu vou ter um desempenho adequado? Não seria melhor eu ter eventualmente um investimento que tem uma equipe cuidando para mim, um assessor cuidando para mim, para saber exatamente o que fazer em momento de crise, comprar, vender em momento de crise, que é justamente isso que eu me preocupo. O que você acha, Nilson, em relação a essa questão de desempenho de ETFs, principalmente quando a pessoa mais precisa em momento de crise? E essa parte do medo com ETF a gente pode dividir em várias partes, né? Primeiro, as pessoas têm medo de ETF porque não entende o funcionamento. E aí vem medos infundados como, se a corretora falir, ou se a gestora falir, o que acontece com o meu ETF, né? Então, antes de chegar nesse medo da performance ou da rentabilidade do ETF no momento de crise, tem essas dúvidas básicas, que são dúvidas infundadas, né? Uma corretora não fale, né, gente? Ela geralmente é comprada por outra maior. Tem o caso lá da Sproutify e da Stake, que foi, digamos, recente, uns 2 anos, que o cliente, se você tiver interesse, você pode pesquisar, né? Além disso, a gestora de ETFs, dificilmente ela vai falir. A gente tá falando de empresas como BlackRock, Vanguard, Invesco, né? Que são empresas gigantescas e igual. Elas têm um ativo muito grande ali, que é essa carteira de clientes, que são essas posições, e dificilmente uma gestora de ETF iria falir. A gente vê justamente o contrário, a Vanguard reduzindo taxa de administração em ETFs, tornando ainda mais acessível, né? Do ponto de vista da rentabilidade do ETF, ou do ETF em si por ser passivo, não te proteger num momento de crise, isso é bastante... É papo, quase que assunto para um podcast inteiro, né? Porque a gente tem toda uma indústria de fundos de hedge e de fundos com alocação, tentando ali fazer um timing de mercado, tentando te vender a ideia de que eles têm uma bola de cristal. Ray Dalio, todos esses caras, né? Você pega mesmo a própria Bridgewater, né? E você vê alguns fundos do Ray Dalio, teoricamente um all-weather da vida, né? Um fundo que era para resistir a qualquer tipo de mercado, né? Um bear market, um bull market e tal. E você vê fundos desses, né? All-weather perdendo pro SP500, muitas vezes perdendo até para um fundo global, como o que o VT segue, né? Então, esses medos, eles são infundados e por ignorância mesmo, né? As pessoas desconhecem mecânica, desconhecem estatística. A internet tem muita narrativa justamente para vender a necessidade de você ter um gestor, de você ter uma gestão ativa, né? Isso é muito bem remunerado, né? Mas então agora, Nilson, me responde, os ETFs funcionam mesmo em momentos de crise também? Funcionam em momentos de crise, né? A gente tem uma narrativa na internet, principalmente por conta dos fundos ativos, né? Tipo os all-weather da vida, do Ray Dalio e tudo mais, que são fundos que você remunera o gestor para que ele tenha uma leitura macroeconômica, geopolítica e entenda os ciclos do mercado e consiga antecipar movimentos para te proteger. E a gente vê que muitos desses fundos all-weather, eles acabam perdendo para o índice de referência, para o SP500, ou muitas vezes até para o índice mundial, né, que tem um desempenho um pouco menor. E eu não vejo muita razão da gente pagar uma taxa de administração muito alta por um fundo desse, se na prática, você olhando ali janelas de 10, 15 anos, eles vão ter a mesma performance de um ETF baratinho, que custa ali 0,03, né? Não faz sentido. Otávio, com os ETFs, o gestor estrela é eliminado da vida do investidor? Pode ser perfeitamente eliminado da
vida do investidor. Não que isso vai de fato acontecer, mas para o investidor que entende o funcionamento dos ETFs, a excelente performance que ele entrega, sim, pode teoricamente eliminar o gestor estrela, aquela pessoa famosa que fica cheia de narrativas na internet. Naturalmente, o gestor estrela, como ele está sempre defendendo uma narrativa do momento, ele sempre vai conseguir captar dinheiro e principalmente arrecadar taxas com isso, que não é o que o investidor gostaria de pagar. Mas, sim, o ETF ele consegue, né, pegar todo o dinheiro, ou grande parte do recurso que iria para um gestor ativo, para uma equipe de gestão mais famosa, que inclusive adiciona risco desnecessário na carteira do investidor, e colocar dinheiro no seu próprio bolso, né, pegar essa taxa e colocar no seu próprio bolso. Então, na prática, sim, esse gestor estrela ele pode ser eliminado na prática, né? Então, esse ponto ele é bem importante, né? Mas sobre essa questão, né, de gestor estrela e de medo, pergunto pro Nilson, né? Nilson, por que os investidores ainda têm medo de ETFs? Olha, Otávio, o medo de investir, ele começa por uma ignorância de desconhecer o mecanismo do investimento. O primeiro ponto é o medo da corretora quebrar, porque o Banco Itaú, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, o brasileiro está acostumado a ir numa agência, a ter contato com um gerente. Aí você abre uma conta na Interactive Brokers, na XTB, na Avenue, né? Teoricamente, em empresas que estão fora do Brasil, as pessoas ficam receosas. E se a corretora quebrar? O que acontece com o meu dinheiro, né? O primeiro medo que eu recebo em caixinhas de perguntas é esse. Já te respondo, corretora não quebra, né? Geralmente uma corretora maior compra aquela corretora. Teve um caso aí, 2, 3 anos atrás, da Sprout e a Stake, e foi uma transição muito suave ali para os clientes. O segundo medo é o medo da gestora do ETF falir, que é um medo mais infundado ainda, são as empresas que têm mais lucro no mundo. Você pega ali uma BlackRock, uma Vanguard, a Vanguard inclusive baixando taxa de administração dos ETFs, né? Baixou 1 ponto em cada ETF ali no VT, no VO, né? Demonstrando que são empresas muito robustas, que gerem trilhões e trilhões em ativos, não existe isso. No máximo aconteceria isso, a Vanguard saiu do mercado, uma BlackRock iria comprar aquele conjunto de ativos e aquela carteira de clientes, né? E o terceiro medo é o medo da performance dos ETFs, né? Por exemplo, as pessoas acham, por elas estarem comprando ETFs em dólares, a hegemonia do dólar ser afetada ou não por uma moeda BRICS ou por uma política mal feita do Trump, que isso vai jogar a rentabilidade dos ETFs para baixo. É importante a gente lembrar que quando a gente compra um ETF global, está investindo ali $100, a gente está usando $100 momentaneamente para comprar um ETF que investe em mais de 15 moedas. Então, daqueles $100 ali, uns 60 vai realmente permanecer em dólar e 40 vão virar várias moedas, rúpia indiana, libra esterlina, franco suíço, né? Então, você não está investindo em dólar. Os mais recorrentes são esses: medo do dólar perder hegemonia, medo das corretoras ou gestoras falirem e o medo da rentabilidade ser afetada por uma recessão americana, né? Já que na maioria dos ETFs amplos, os Estados Unidos ele é a maior parte, né? Sim. É apenas para corroborar, então, com o que você estava comentando ali sobre. Teve um exemplo, então, do Credit Suisse, né? Que foi comprado pela UBS, né? Uhum. Então, esse é um exemplo gigantesco, né? Sim. Então, um dinheiro, sim, uma quantidade infinita, né? Em valor financeiro, mas que simplesmente foi mudado, então, né? E um exemplo muito bom que o Otávio sempre traz, né? Que independentemente do carro, independentemente da moeda em que você utiliza, o produto final é um carro, né? Sim, A enfim. mesma coisa ocorre com o ETF, né? Você vai estar utilizando da moeda, mas o que você está comprando, você precisa olhar o que tem dentro do ETF, porque é isso que vai fazer sentido para você ou não. Eu Né? dou esse exemplo também de uma maneira diferente, porque eu tenho um sítio, né? E esse sítio me rende aluguel. Só que esse sítio foi comprado pelo meu avô. E na época que o meu avô comprou, provavelmente eram, sei lá, réis ou cruzeiros, uma moeda que nem existe mais, que a inflação super corroeu ela, mas não corroeu o ativo que era bom, que era um sítio bem localizado que gera uma renda pra mim. Então o sítio permanece comigo hoje. Já me rendeu, não posso falar isso não porque é proibido, aluguel em Não, dólar, né? não pode. Mas já me rendeu aluguel em dólar. Hoje me rende aluguel em reais. Porque de vez em quando a gente recebe gringo lá, o gringo às vezes prefere pagar em dólar, né? Mas enfim, foi comprado com uma moeda que nem existe mais, Sim. né? Então se o dólar deixar de existir, o que eu acho que nunca vai acontecer, né? O que importa é o que você comprou com esses dólares, né? Tem uma pergunta aqui pra Nicole, e é direcionada pra você porque você que era meio viciada em trading, entendeu? Você que adorava ali acertar o time de mercado, selecionar. Por que as pessoas ainda insistem em escolher ações individuais? Eu acho legal isso, porque acho que nós três aqui, eu comecei com stock picking, Todo mundo começou com você, isso. Todo mundo começou. Então, por que você acha que as pessoas ainda insistem com esse... Eu vou dizer pela minha experiência própria. Pra quem não sabe, eu, antes de trabalhar com o pessoal, eu sempre fiz muito day trade, continuo na comunidade de traders, enfim. Mas especialmente quando eu particularmente comecei, eu não conhecia ETFs. Essa foi a
grande verdade, eu não conhecia. Então, basicamente, para mim só tinha uma opção. Era escolher os ativos baseados em, basicamente, crescimento de dividendos, a questão de, por exemplo, margens, a questão, principalmente a questão de lucros constantes, esse tipo de análise fundamentalista que a gente faz quando a gente vai escolher algum ativo, ver competitividade, enfim, esse tipo de coisa. Então, eu não conhecia outra forma de fazer um investimento. Por exemplo, escolher um fundo imobiliário. Você vai olhar se é um fundo de laje, se é um fundo de papel, se for um fundo de, por exemplo, né, um fundo de logística, ou, né, shopping, quais são as vendas por loja, qual é a receita do estacionamento que vai contribuir para a receita do fundo, né? Então, isso tudo você tem que olhar. Então, basicamente, era essa a única forma que eu conhecia. Então, basicamente, eu começar a investir em ETFs foi uma questão muito mais profissional do que pessoal de fato, porque eu precisava escolher um outro tema para trazer uma abordagem aqui. Então, eu conheci o Otávio, né? Eu conheci o Otávio, fui aluna dele lá em 2021 e eu falei, caramba, eu nunca gostei de estudar ADRE. Essa é a verdade. Eu tinha que ler as notas explicativas, porque se você de fato ler e compreender as notas explicativas num demonstrativo de resultado, você vai entender muita coisa sobre a empresa. Mas, poxa vida, quem tem tanto tempo assim, além de um analista, para ficar lendo isso? Uma pessoa comum que tem um trabalho que não seja de análise, ela não vai ficar lendo isso. Porque não tem nem sentido, não tem por que ela fazer isso, porque ela tem que ser boa na profissão dela. Ela precisa ser, por exemplo, um advogado. Imagina se ele não vai ficar se especializando, principalmente no direito, que muda coisa toda hora, a todo momento, você precisa sempre estar ali atualizado nas coisas. Eu vou ler nota explicativa. Não tem porquê. Então você precisa ser bom naquilo de fato que é a tua profissão. As outras coisas que você pode delegar, você tem que fazer isso da forma mais barata possível. E não compensava o tempo que eu gastava pelo retorno que eu tinha. Mas não tinha outra coisa que fazer. Até que eu conheci o Otávio, comecei a investir em ETFs e falei, é isso aqui que eu quero estudar. Eu não preciso deixar de estudar coisas que eu gosto, por exemplo, questão de estatística, esse tipo de coisa de carteira, mas eu vou estudar de uma forma diferente, né? Então, eu acredito que o que aconteceu comigo é o que acontece com muitas pessoas na realidade, que não sabem, não conhecem outra forma de investir, somente veem isso nos canais que seguem, de finanças, enfim, porque isso é muito difundido, muito abordado. Depois que começam a entender como que um ETF funciona de fato, pensam assim, realmente isso é muito mais prático, vai me trazer muito mais rentabilidade e tranquilidade na minha carteira, porque eu posso focar no que de fato vai me gerar renda, que é o meu trabalho. E aí eu vou conseguir escolher de acordo com o que faz sentido pro meu perfil, de acordo com a metodologia que eu estou de acordo. E é isso, eu vou seguir trabalhando, porque de fato o investimento ele vai potencializar a renda do meu trabalho, não ao contrário. Então, basicamente foi assim, eu acredito que a maioria das pessoas começam nos ETFs assim, e principalmente por conta disso, né? As pessoas continuam escolhendo ações individuais, porque elas não conhecem o outro lado da moeda, que é basicamente o investimento passivo. E é importante mencionar também, eu tenho até uma história em relação a isso, né, de um cliente de consultoria que chegou pra gente passado recente, nesse último ano, e que ele tinha um capital bem significativo, ele ia se aposentar, assim, a gente tem muitos clientes que acabam chegando pra gente bem nesse período, né, pré-aposentadoria, pra montar uma carteira mais estruturada, e justamente pelo fato de se aposentar, ele ia ganhar o quê? Tempo, né, ele ia deixar de gastar o tempo que ele tem com a empresa, com o trabalho dele, e realmente ele tava crente que ele ia passar a se dedicar do mercado, ele falava a expressão, vou viver de mercado, né, como se, na realidade, a pessoa, ela se dedicando ao mercado, ela fosse colher muitos frutos disso. Isso, pra mim, é uma das principais confusões que as pessoas geram quando elas confundem a dedicação e o tempo com o mercado com o retorno que ela vai ter. Porque em todas as áreas da vida, praticamente, quando a gente se dedica, a gente tem retorno disso, né? Se eu passar o dia inteiro na academia, ficar tomando whey o dia inteiro, eu vou ficar mais fortinho do que eu sou hoje, né? Da mesma maneira, se eu passar lendo sobre Dostoiévski o dia inteiro, eu vou, enfim, ser uma pessoa muito mais profunda, né? No que se refere à literatura. Não é o mesmo em termos de retorno no mercado financeiro se eu passar o dia inteiro lendo notas explicativas de balanços trimestrais da Ambev, né? Primeiro, porque isso daí outras pessoas já fazem e, portanto, já está precificado na ação. E segundo, porque, na prática, muitas vezes eu vou só aumentar ali o meu viés de confirmação e, eventualmente, tomar um risco desnecessário em uma empresa que eu não deveria estar tomando, né? E também é um ponto importante o seguinte, as pessoas acham que se eu entender tudo da empresa, eu vou entender todos os riscos que uma empresa tem e, consequentemente, eu vou conseguir dosar esse risco na minha carteira. Quando, na realidade, os principais riscos de uma empresa não vêm daquilo que nós conhecemos, que está no DRE, que está no balanço, que estão nas notas explicativas, mas sim de fatores desconhecidos, né? Enfim, surpresas regulatórias, judiciais, até políticas ou governamentais, né? Ou monetárias, que as pessoas simplesmente não previam, ou se previam, não tinham como de fato precificar corretamente, né? O risco de um tarifaço, por exemplo, não estava precificado no DRE da Ambev há 2 anos atrás, certo? Sim. E então, assim, o risco, que é justamente essa imprevisibilidade, né? Não pode ser tão facilmente
necessariamente calculado, né, pelos investidores como a maioria acha. Consequentemente, essa grande análise, muitas vezes ela não vale a pena. Não é que não vale a pena fazer nenhum tipo de análise, até porque quando você até investe, por exemplo, em um ETF passivo, em um fundo passivo mais amplo, você está confiando na análise dos outros investidores, dos outros analistas. Mas, de maneira agregada, é muito mais racional você confiar na análise de milhões de investidores que estão investindo ao mesmo tempo que você, que estão precificando aquele ativo, do que você fazer isso individualmente. O que é melhor, a minha análise individual, ou eu confiar na análise de todos os investidores institucionais dos bancos do Brasil, ou de outros investidores, até pessoas físicas que fazem boas análises também, né? Sim. Então, as pessoas confundem essa questão de esforço e retorno no mercado financeiro, que não tem uma relação direta. Isso que você falou é até uma premissa do Bogle, né? Que ele fala aqui no livro que o mercado de investimentos é um jogo de soma zero, né? Porque você sempre tem uma ponta vendedora, outra compradora, e alguém tá no lucro, outra tá no prejuízo. Exatamente. Então, o Graham também falava, né? Que era no curto prazo, ela é uma urna, Isso. e no longo prazo é uma balança, né? O mercado, né? Se equilibrando. Exatamente. E voltando aqui ainda nesse tema do stock picking, só que de uma maneira diferente. Porque você falou um ponto fundamental ali. As pessoas tentam selecionar ações individuais porque elas não entendem como funciona o ETF. Muitas vezes elas migram pro ETF, mas continuam fazendo stock picking. Por quê? ETF de urânio. Não, agora é hora do ETF de inteligência artificial. Não, era o metaverso, né? Agora já não é mais. Nicole, o que você acha dos ETFs temáticos? Olha, eu acredito que assim, é difícil esse tipo de análise, por isso que, de forma geral, não é recomendado, né? Porque os ETFs temáticos, inclusive, eu até fiz um vídeo recente sobre isso, mas especialmente em ETFs temáticos, como eles são de um nicho muito específico, eles têm uma chance um pouco maior de serem fechados, né? Então aí vai um outro medo que as pessoas têm, meu ETF vai falir. Então, por exemplo, teve nem me recordo mais o ticker do ETF, mas era bem específico, e ele tinha, assim, ele fechou porque ele tinha 10 milhões de dólares, né, de AUM. Então não compensava pra gestora, ele acabou fechando. É diferente, por exemplo, de um ETF da Vanguard, o que a gente conhece, o VT, né? Então é muito diferente nesse tipo. E principalmente pra você fazer uma análise é diferente você investir num ETF de inteligência artificial, que isso é basicamente já aceito por todo mundo, que isso vai continuar funcionando. Só que daí você acabou perdendo, por exemplo, o boom da inteligência artificial, né? Não é que ela não vai continuar se desenvolvendo, que o ETF não vai continuar crescendo, não é nada disso nesse sentido. Mas só que pra você antecipar a tese que vai dar certo, é mais difícil, né? É muito complicado, né? Porque você tem ali itens bem específicos, né? E um ETF temático, ele passa pela curva de adoção das próprias pessoas, que você não controla, outro né? ponto também, né? Você citou bem aí, inteligência artificial. Quando o ETF é lançado, já é na hora do modismo, porque a hora de ganhar dinheiro é no private equity, né? Essas empresas nem estão listadas na bolsa, então você não pegou aquele 1000% ali de uma Anthropic, de uma OpenAI, né? Não estava listado na bolsa. A não ser que você tivesse em algum tipo de ETF, de venture capital ou de private equity, né? Que tem alguns. E mesmo assim é um risco, né? Você vê o metaverso. Sim. Há 2 anos atrás, 3 anos atrás, o Zuckerberg podia jurar que todo mundo ia usar um óculos e ficar num ambiente igual o Minecraft, né? A gente ia fazer uma reunião, um podcast como esse aqui num ambiente virtual, né? Não pegou. Não sei nem se isso vai pegar, né? O que é mais incrível nessa questão de ETFs temáticos nem é a questão do desempenho em si dos ETFs temáticos, né? Porque eles podem, obviamente, né? As pessoas elas compram quando está em tendência de alta, depois tende a ter uma reversão, né? Uma queda e, obviamente, as pessoas saem, mas mesmo que as pessoas fiquem no ETF temático, elas tendem a ter, no longuíssimo prazo, o desempenho da própria média do mercado, porque ele tende a retornar para a média novamente, né? Mas, na realidade, o mais incrível em relação a isso é a capacidade que as pessoas têm de esquecer os temas que elas adotaram, né? Então, hoje, ninguém mais fala de Magazine Luiza e que tava bombando em 2021. Ninguém mais fala de metaverso. Cogna. Ninguém mais fala de Cogna. Ninguém mais fala de cannabis. Ninguém mais fala de vários tópicos, né? Que eram totalmente... que faziam manchetes em 2021 e 2022. A pessoa esqueceu, em 2 anos. Imagina em 30 anos. A pessoa vai passar por 15 ETFs temáticos diferentes, por 15 ativos industriais específicos, nichados, subnichos, né? Enfim, centenas de ações individuais, ela vai esquecer tudo isso, só vai ficar aquele rastro de destruição na carteira da pessoa, performando pior do que a poupança e depois reclamando que a bolsa basicamente E o gestor rico, né? Não sei, eu vi um documentário, cara, de 1 hora no YouTube sobre a Cat Wood,
Os do fundos Ark ARK, né? Invest. É. Uhum. Cara, o cara que produziu o documentário ali, pra ele, a Cat Wood tinha que estar presa já, entendeu? Por Sim. crime financeiro e tal. Ela limpou do mercado, assim, pelas taxas, né? Mas é isso, né? Ela foi muito inteligente em se posicionar no momento certo, de modismo, de boom de mercado, né? ETF biomédico, ETF de fintech e tal. Só que o que ele ressalta ali no documentário é que a equipe de gestores que ela escolheu, são pessoas que não tinham nenhuma experiência nas teses, entendeu? Tipo, o cara que tava desenvolvendo a coisa de biomedicina era um estudante lá de não sei o quê. O outro que era da tese de metaverso, então ela não pegou especialistas mesmo, ela surfou uma onda ali, né? Você pega o ArcK, o ArcW, né, de web e tal. O troço teve uma explosão maior do que o Bitcoin. Só que depois a regressão à média veio lá e jogou pro chão, né? Sim, sim. Mas os ETFs de cannabis, eles são, acho que o maior exemplo. O exemplo que todo mundo vai conseguir entender. Porque até hoje eles não vingaram. E aí o pessoal fala, não, porque nos Estados Unidos tudo legalizado e por isso vai pra frente. Não é bem assim. Não é Cara, bem assim que tá funcionando. pra você entender como que o ser humano é, eu acompanhei muito, eu fiz parte de uma empresa que trabalhava em cima dessa tese da cannabis, né? Pra você ter ideia, os fundos que lançavam os CRAs lá no Canadá, eles venderam pros fazendeiros canadenses de que a cannabis era o ouro verde. Fizeram eles contrair dívida, criar áreas enormes de greenhouses com iluminação artificial e um monte de coisa e tal, porque o óleo da cannabis tem propriedades medicinais, CDB, etc e tal. Conclusão, toda a estrutura foi montada, começaram a sair os primeiros lotes, as primeiras safras da cannabis, chegaram à conclusão que o fotoperíodo do Canadá, mesmo com a iluminação artificial, produzia plantas que não serviam para fins medicinais, entendeu? No máximo para um fim têxtil. E aí todo aquele valor agregado que eles pensavam, cara, foi pro saco. Você vê o IIPR, né, que é um REIT, que tem estufas, eles só não tomaram mais na cabeça porque eles converteram essas estufas para vegetais de alto valor agregado, tipo pimentões, tomates e coisas assim. Mas o IPR foi um que pegou uma super pernada de alta ali Em 2021. nessa coisa da cannabis e depois não voltou mais, né? Ele Não. teve ali algumas recuperações, porque simplesmente toda a tese que eles falaram era uma mentira. Não dá pra plantar no Canadá. Não é Pernambuco que tem lá a região do Cabobró, que o pessoal planta maconha lá. Ó, eu queria perguntar aqui pra Nicole. É melhor se você tivesse duas opções. Você só pode investir em 3 ETFs bem escolhidos, ou você pode incluir 10 ETFs na sua carteira, mas você não tem tanto grau assim de escolha. O que você preferia? 3 ETFs bem escolhidos, com certeza. Não precisa nem pensar muito, porque você não precisa de uma carteira com 15, 20 ETFs para ter uma performance que vai atender ao seu objetivo. O pessoal às vezes, eu quero ficar batendo benchmark, eu quero não sei o que, IPCA mais 7, por que minha carteira não tá rendendo IPCA mais 7? Você não precisa necessariamente bater um benchmark porque você não é gestor. Você precisa que o investimento sirva para você, para a sua meta, para o que você tem de experiência, para o quanto você tem de financeiro, onde tu quer morar, o que tu quer fazer da tua vida. Porque, por exemplo, não tem como você comparar a sua carteira com uma carteira que tem muito mais condições do que você, por exemplo, de aporte. Então, essa comparação é injusta. A carteira da outra pessoa vai crescer muito mais do que a sua, né? Então, não tem como fazer essa comparação. Então, sem dúvidas, eu escolheria 3 ETFs e escolheria bem esses ETFs que fazem sentido para o meu perfil do que ter 10 ETFs aleatórios que, por exemplo, pode ser de algo que eu nunca nem ouvi falar na minha vida. Por que eu vou botar o meu dinheiro nisso? Sim. Né? Então, com certeza, 3 ETFs bem escolhidos seria minha resposta. E você falou uma coisa interessante, porque as pessoas seguem os influenciadores, né? Principalmente esses que têm quadros nos seus canais de investimentos abertos. Coloquei 10 milhões no IPCA, não sei o quê. E aí você vai pra realidade do brasileiro que tá fazendo um aporte de R$1.000. Se ele for pulverizar esses R$1.000 em mais do que 3 ETFs, não vai funcionar, Não né? vai sobrar nada, não. Acaba que ele pega a mesma loja, o cara sai do stock picking pro ETF, e no stock picking ele tinha 40 ativos, ele Sim. quer ter 40 ativos agora em Não é ETF. necessário. Não é necessário. Funciona, né? Sim, porque o ETF ele tem muitos ativos dentro dele. Então, você tendo 3 ativos, por exemplo, ou seja, 5, 6, ok. Mas você já tem uma grande diversificação. É a mesma coisa que você tivesse, por exemplo, 40 ativos. Na verdade, não é a mesma coisa, mas, digamos, proporcionalmente, você tem uma grande quantidade de ativos individuais, você ter uma grande quantidade de ETFs. Mas a diversificação não é a mesma, porque a quantidade de ativos dentro de um ETF é muito maior do que uma carteira individual. Se você tiver Sim. 40 ativos, você não vai ser tão bem diversificado quanto um VT
da vida que investe no mundo todo, e você só tem um ETF, né? Sim. Então essa comparação e essa questão é bem importante ser esclarecida. Respondendo essa pergunta sobre se é melhor ter 3 ETFs bem escolhidos ou 10 aleatórios, na realidade, muito mais importante do que o ETF, que é uma mera casca, né? É o Sim. mesmo conceito de você ter 3 sacolas de supermercado. É melhor ter 3 sacolas de supermercado ou 10 sacolas. Depende do que está dentro, né? Então esse ponto é importante. A principal questão, na realidade, é as macroclasses, né? Eu sempre Sim. falo que, basicamente, a pessoa ela tem 2 perguntas principais que ela tem que responder na carteira dela, que são as principais. Depois ela vai nichando. Primeiramente, quanto no Brasil, quanto no exterior, ou seja, quanto no país dela, quanto fora do país dela. Isso se aplica ao Brasil, se aplica a outros países. E quanto em renda fixa e variável. Essa é a principal questão de macroalocação que a pessoa tem que responder. Inclusive, a gente faz bastante isso na nossa consultoria, Sim. porque muitas vezes as pessoas chegam com esta primeira pergunta básica, uma alocação errada na sua carteira. Seja um conservadorismo excessivo, seja o contrário, né? Enfim, uma carteira muito arrojada para um perfil de pessoa que precisa tomar mais risco porque precisa atingir um determinado objetivo financeiro, precisa ter mais dinheiro em determinado prazo, senão não se aposenta simplesmente. No caso, então, essa é a principal pergunta. Em um ETF, na realidade, ele nem precisa ser ali, conforme a pergunta, 3 ETFs bem escolhidos. Poderia ser, inclusive, se for apenas, né, uma macroclasse que a pessoa precisa, ou 2, se a pessoa quiser dosar ali entre uma renda fixa e uma renda variável, e eventualmente ela pode ir nichando mais, né? Mas a principal pergunta é quanto no Brasil e quanto no exterior, quanto em renda fixa, Sim. quanto em renda variável, e ir dosando. Essa principal questão de dose é o essencial, né? ETFs, Otávio, são para curto e longo prazo, aproveitando que você falou ali essa questão de macroclasses, e a gente consegue estabelecer objetivos tanto para o curto quanto para o longo prazo, considerando o ETF? ETFs, sim, podem ser utilizados, conforme eu mencionei, como uma casca, né? Portanto, sim, podem ser investidos para fins de curto prazo, né? Exemplos clássicos que o pessoal gosta de utilizar. Ah, Otávio, onde é que eu coloco meu dinheiro para um objetivo de curtíssimo prazo, né? Enfim, as pessoas, normalmente, para gastos em 1, 2, 3 anos, podem colocar em Tesouro Selic, podem fazer isso através de ETFs, né? Tem até alguns fundos que fazem isso no Brasil. LFTS11 é um exemplo que faz isso. LFTB11 é um Isso. fundo que faz isso, que tem 92% em Tesouro Selic, Sim. ou seja, sim, para curto prazo também, né? Um ETF ele é só uma casca, mas também, obviamente, para objetivos de mais longo prazo. Então, dentro deste fundo, dentro deste ETF, você não vai ter ali apenas ativos pouco arriscados, pouco voláteis. Você pode ter ativos que têm um nível de volatilidade um pouco maior, mas entregam para você aquilo que você precisa. Uma rentabilidade esperada maior, um risco proporcionalmente maior, eventualmente uma blindagem à inflação maior, né? Que pode acontecer. Nesse momento, né, a taxa Selic brasileira está bem alta, ali próxima a 15%. Portanto, quando a gente considera o juro real da renda fixa pós-fixada no Brasil, ou seja, ali de um Tesouro Selic ou de um CDI que você tenha, você já tem um juro real embutido alto. Mas você não sabe quanto é que vai ser esse juro acima da inflação, esse juro real, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Isso é imprevisível. Quando você investe, eventualmente, até em ETFs, né, ou em fundos mútuos também, são de renda fixa de um prazo um pouco maior, você consegue investir para um objetivo mais longo, travando, né, ou tendo uma expectativa de rentabilidade maior por mais tempo. Isso também consegue ser feito com ações também para objetivos realmente mais longos. Mas aproveitando, Nilson, por que um ETF ele é tão útil para você ter uma gestão transparente, uma alocação transparente de carteira? Olha, quando você compra um fundo multimercado ali no banco, né? Geralmente você vai olhar uma folha de dados que eles vão te dar baseada em performance passada, né? Então o gerente sempre oferecendo, olha, esse fundo aqui, ele nos últimos 24 meses ou 36 meses, ele teve uma rentabilidade muito acima do CDI. Isso é só uma prática comercial, nada transparente, já que rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. A maioria desses fundos fecham CNPJ com menos de 10 anos, mudam de nome quando a performance fica ruim, etc. Eles têm várias práticas ali totalmente não transparentes para perpetuar essa indústria que fica ali te comendo 2% dos seus investimentos, 1,50%, muitas vezes mais uma taxa de performance, né? Já o ETF, ele é totalmente transparente, né? Porque, primeiro, os ETFs que nós usamos aqui na Auction Wealth são, vamos dizer assim, majoritariamente de 3 classes ou tipos, né? A gente tem ETFs passivos e amplos, como base neutra global, etc. A gente tem os ETFs de fatores, que tem uma metodologia ali baseada em matemática, estatística e algoritmos, né, para você selecionar uma determinada gama de empresas. E a gente tem os ETFs de renda fixa. Todos eles têm uma metodologia muito transparente que você pode consultar, você sabe exatamente. Um fundo de gestão ativa é o que o gestor achar melhor. A gente viu aí gestor grande que perdeu o dinheiro de todos os cotistas, né? Aquele caso lá do sobrinho do Armínio Fraga, né? Então, gestão ativa, ela é uma aposta. Você tá apostando que o Ray Dalio vai conseguir fazer uma leitura macroeconômica do cenário todo e com isso bater o ETF. E aí você olha no longo prazo, 90% das pessoas não batem o ETF, né? Então essa transparência, primeiro, de você entender que é um ativo que está seguindo um índice, né, amplo, com taxas de administração muito baixas e de quando você olha janelas longas, né, ali de 10, 15 anos, você vê que praticamente
praticamente não tem fundo que bata isso, ainda mais com esse custo, né? A grande sacada do ETF é que ele é um fundo, sim, mas ele é um fundo de custo ultra baixo. Diferente desses fundos comerciais que as corretoras tentam empurrar, tem uma corretora grande aí que eles fizeram várias campanhas, na minha opinião, nada éticas, mandando e-mail, eu recebi esse e-mail, tentando ludibriar as pessoas a saírem de ETFs e irem para fundos em Luxemburgo e fundos na Irlanda com taxa de 1,9%, trazendo ali uma teórica vantagem tributária que eu conseguiria com ETF que tem 0,3 de taxa, 0,15 de taxa, né? Então, o mercado ele é agressivo, o gerente tem que botar comida na mesa, o assessor tem que botar comida na mesa, o próprio sistema é desenhado para ele ter que fazer coisas às vezes que ele não acha legal e te empurrar produtos que você tem um opcional mais barato, tipo isso, fundo ou ETF, o ETF é mais barato, só que o fundo me dá uma comissão maior. Eu, como profissional, eu vou preferir te vender algo que tem uma comissão maior e muitas vezes que é uma caixa preta, você não sabe a metodologia com total transparência daquele fundo, como um índice, que você pega ali a metodologia e você entende tudo que ele investe, né? E aproveitando, então, para o pessoal que está aí assistindo, né? Você comentou ali que a gente consegue pesquisar como que a pessoa, o investidor que está querendo começar a investir num ETF, o que quer pesquisar um ETF, o que ele precisa fazer para encontrar os documentos do fundo, ou mesmo tem site da gestora, tá tudo lá, como que isso funciona? Olha, eu acho que o primeiro ponto é você entender como se investe em ETFs, porque senão ele vai cair naquela lógica do stock picking, vai ficar comprando os ETFs que são mais mencionados no YouTube. ETF de ouro, ETF de Bitcoin, são todos ETFs que a gente considera satélites. Quando o cara vai trazer um núcleo, no máximo é um SP500, né? E ponto. É isso que se fala no YouTube. Então, primeiro é você entender qual é a melhor estratégia, senão você vai pegar, sem mais de 6 mil ETFs, você vai acabar selecionando ETFs que são muito arrojados, que são de modismos e que não necessariamente vão trazer uma rentabilidade para você acima do IPCA mais 7. Que, por exemplo, se você entende como você deve investir, uma estrutura núcleo satélite, um núcleo amplo, como, por exemplo, uma base neutra como o VT, e o VT tem dado IPCA quase que mais 9, né? Em termos nominais ali, você tá investindo de uma maneira certa, que é, eu tô pegando o palheiro inteiro, como o John Bogle fala, né? Ao invés de tentar encontrar aqui a agulha no palheiro, o John Bogle fala, não, compre o palheiro inteiro. É como se você comprasse o cassino inteiro. Você não precisa acertar o blackjack ali, a roleta, não. Você precisa ser dono do cassino. Pra você ser dono do cassino, você tem que comprar um índice mais amplo que tem. O próprio John Bogle, ele comete aqui no livro dele, por um viés doméstico, né? Na minha opinião, o deslize de falar que o palheiro é o SP500, né? E dentro do próprio mercado americano, a gente teria um VTI, por exemplo, que pega pequenas e médias empresas, né? E depois o próprio Bogle criou o VT também, né? Que aí sim, na minha opinião, é o palheiro inteiro. Você não pode garantir que os Estados Unidos, nas próximas 3 décadas, vão ter o mesmo resultado das últimas 3 décadas, né? Sim. Então tem que entender. Eu recomendo sempre o site da gestora, né? Onde você vai encontrar os dados melhores. As corretoras têm ETF screeners, né? Tem sites que fazem esse screening e tal. Mas esse screening, muitas vezes, é para você cair nos ETFs temáticos ou ETFs muito setoriais, né? Eu quero um ETF específico de Noruega. Tá, mas por que você quer investir especificamente na Noruega, né? Melhor você investir no mercado europeu como um todo, né? Sim. É basicamente, então, digitar o nome do ETF ali no buscador do Google, o buscador que o pessoal usa, já vai cair nos principais sites da gestora, né? Isso Pra aí. ler diretamente na fonte, né? Isso. É possível viver de renda apenas com ETFs? E essa pergunta eu vou fazer primeiro pro Otávio, mas depois eu queria ouvir a versão do Nilson aí. Certo, então se é possível viver de renda com ETFs? Sim, na realidade é possível viver de renda com qualquer ativo financeiro, né? Até com poupança, né? Não que seja recomendável que a pessoa faça isso, mas sim, né? Porque muitas pessoas fazem essa pergunta, né? Querem saber se é possível viver de renda com ETFs, porque muitas vezes ETFs, dependendo do ETF, pode ser brasileiro ou estrangeiro, é de acumulação, ou seja, não paga dividendos para você, ele apenas se valoriza, apenas a cota sobe, né? E daí a pessoa pergunta, então se eu for viver de renda, eu vou ter que vender um pedaço do ETF, e aí eu vou vender a ponto de ir a zero, e portanto o meu dinheiro vai acabar, né? Eu não quero que ele acabe, então não faz sentido eu investir em um ETF que não paga dividendo para mim, não tem como investir para viver de renda com ETFs. E na realidade, né, o que importa, né, aí é uma outra discussão que até a gente poderia ter depois, sobre se dividendo é uma renda segura ou não, mas na prática o dividendo, assim como recompras de ações, como reinvestimento na própria empresa, né, seja orgânico ou inorgânico, é apenas uma forma de alocação de capital, né, da empresa, do gestor da empresa, e portanto o que importa é o retorno total. Quanto que uma empresa consegue gerar retorno sobre o capital investido, e este retorno ele pode ser devolvido para o acionista, seja na forma de reinvestimento na própria empresa, seja na forma de dividendos, seja na forma de recompra de ações, ou seja na forma de compras de outras empresas, né, que seria ali o crescimento inorgânico. Então a gente tem 4 formas de remuneração, né, ou de retorno do capital ao
ao acionista não é somente o dividendo, portanto, não é somente ali pagando dividendo que você consegue viver de renda. Você pode perfeitamente ter uma empresa que não paga dividendo ou um ETF que acumula dividendos e que não paga dividendo e que vai se valorizar de maneira consistente e constante ao longo do tempo. E você pode fazer vendas controladas e parciais e que você tende, né, com a mesma segurança de, teoricamente, um fundo que paga dividendos para você ou até mais, de uma maneira mais segura do que isso, gerar renda sim, através de vendas controladas. Inclusive, você controla a quantidade de imposto que você paga e você controla quando você paga imposto, quanto você vai pagar de imposto, dependendo do seu volume de venda. E um ponto importante também é o seguinte: sim, é verdade que no Brasil, dividendos de ações individuais são isentos de imposto de renda, o que é uma vantagem que eventualmente pode vir a cair, né? Até já tem discussão sobre isso no Congresso Nacional, mas o fato é que quando a gente considera um dividendo, teoricamente você é tributado sobre todo o dividendo, e quando você faz uma venda, você é tributado somente sobre o ganho de capital daquela venda. Então, geralmente, quando você faz uma venda de um ativo que você tem, você paga menos imposto do que pagaria se você fosse tributado na mesma alíquota para um dividendo equivalente, porque sobre o dividendo você paga imposto sobre todo ele. Com uma venda, você paga imposto somente sobre o ganho de capital, que obviamente nunca é 100% do ativo em si, né? Então, nesse sentido, sim, é totalmente possível você viver de renda com ETFs de acumulação, com ações, eventualmente, que não pagam dividendos para você, de uma maneira muito mais controlada, muito mais eficiente tributariamente, com um risco mais controlado e com uma diversificação maior, porque você não vai escolher só ativos que pagam dividendos, né? Então, na prática, minha resposta foi sobre dividendos em si, mas na prática, sim, você consegue viver de renda com ETFs sem problema. Mas já antecipando, Nilson, qual é a sua opinião sobre isso? Não, É possível viver de renda com ETF? Eu vou trazer três exemplos de reais, assim, né? Por exemplo, a Cris Junqueira, fundadora da Nubank, acionista, ela vendeu por esses tempos aí 3% da posição dela no Nubank. Nubank não paga dividendo. Se você comparar o retorno total da Nubank com o Itaú, né? Quem investiu na Nubank ou investiu no Itaú, o acionista do Nubank teve um retorno muito maior do que o do Itaú. Itaú, nos últimos 3 ou 5 anos, eu não lembro que eu plotei esse gráfico, teve um retorno total de 40%. O Nubank foi perto de 300%, sem pagar nada em dividendo. Outro exemplo, eu conheço uma pessoa que comprou muito Bitcoin na época que era barato. Bitcoin não paga dividendo e hoje essa pessoa tem 50 milhões de reais. Ela precisa de dividendo? Não, ela vai pegando ali, tem um custo de vida baixo. Se ela pegar ali 50 mil reais por mês, que é uma renda excelente, ela vai estar vivendo de renda sem estar num ativo que paga dividendo, né? O Bitcoin não paga. Tem um cara que eu sigo que ele é CFA lá de San Diego e ele hoje estava relatando que muita gente duvidou quando ele falou que ia parar de trabalhar ali. Ele parou de trabalhar aos 40 e poucos anos com um capital de 3 milhões de dólares, né? Que pro americano isso até parece pouco, né? Já que aqui no Brasil a gente tem 440 e poucos mil milionários e nos Estados Unidos são apenas 23 milhões de milionários, né? Assim, uma diferença bem significativa. E o pessoal do meio ali, né, que era CFA, colegas dele acostumados ali com investimentos mais ativos e tal, falou, cara, não dá pra se aposentar com 3 milhões. Se aposentou, vivendo uma vida mais simples, usando a regra dos 4%, limite máximo de 4%. Ele já tá no 5º ano de usufruto e o patrimônio dele hoje é de 5 milhões. Então o patrimônio dele, mesmo em usufruto, ele usando, sacando 4%, hoje o patrimônio dele é de 5 milhões. Quando ele se aposentou eram 3. Ah, óbvio, né? Vamos pegar aqui o contexto. O cara é CFA Estados Unidos. A posição americana dele deve ser uns 70%. Sim. A bolsa americana tá fazendo topo histórico atrás de topo histórico e tal. Pode ter uma regressão à média aí, e esse patrimônio dele que agora tá em 5 milhões, regredir ele para uns 4 e pouco? Pode até regredir pros 3. Mesmo assim ele tá no lucro, porque ele já viveu 5 anos, todo ano, e se o patrimônio dele voltar para exatamente o mesmo patrimônio de quando ele começou no dia 0 do usufruto, cara, ele já tá tendo ganho ali, né? Então as pessoas não têm ideia de que o teu patrimônio ele continua crescendo desde que essa sua carteira de usufruto esteja alocada da maneira correta, que é o que a gente faz lá na Auction Wealth, né? E que você respeite a taxa segura de retirada, né? Que no Brasil se vende uma ideia, muita fake news de educação financeira, né? De que é possível você sacar 1% ao mês da sua carteira. Isso não existe. Senão você vai estar sacando toda a valorização acima da inflação. A não ser que você esteja investindo em alguma coisa que te dê 25% por ano, né? Não existe. E a própria inflação junto com isso. Exatamente, né? Então, a gente tem muita desinformação para combater, né? Esse é um dos propósitos aqui do Auction Cash, né? Porque é uma briga de formiguinha, né? A gente tem 99% de educadores totalmente movidos por conflitos de interesse, por comissões e tal, fazendo uma narrativa de que não, IPCA mais 7 é o melhor investimento da década. Você pode tirar 1% ao mês, e tananã, e aqui a gente tá falando da realidade. A realidade, ela não é tão palatável, né? Não traz tantos likes, né? Exatamente. Aproveitando, Nilson, esse, né, que a gente tá falando desse assunto, só pra eu não perder o fio da meada aqui, você
acredita que muitas pessoas confundem aqui o recebimento passivo, a renda passiva, com simplesmente não fazer nada nos investimentos? Sim, a pessoa acha que ela vai comprar ali uma vaca leiteira, né? Até a vaca leiteira você tem que ordenhar, né? Só que, para os clientes, né, para os alunos que estão em usufruto, para aquelas pessoas que querem realmente uma renda passiva, ela pode obter isso através de uma carteira gerida, né? Aquele cara que já acumulou ali um patrimônio relevante, 2, 3 milhões de reais, alguma coisa assim, e quer uma renda passiva. Cara, eu já trabalhei muito, atendi em clínica horas e horas e horas, juntei esses 5 milhões de reais aqui, eu quero uma renda passiva. Você vai conseguir isso, na minha opinião, através de uma gestão, né? Você traz a sua carteira para a Auction, a gente conecta com a XP, com o BTG, com a Interactive Brokers, e ali você vai ter uma pessoa que vai estar apertando os botões para você. Ah, eu quero 4% ao ano, né? Em cima desses 5 milhões eu vou ter tanto aqui de renda mensal. A gente consegue fazer essas vendas e rebalanceamentos para esse cliente e depositar o dinheiro na conta dele e ele vai viver sem apertar botão. E a gente, olhando o mercado, olhando a alocação dele, para que esse patrimônio que ele tem, ele se perpetue pelo menos ali até os 95 anos de idade, né? Até tem um cliente que tá vindo aqui para Auction, não tem problema de eu falar, porque ele é amigo pessoal, ele é especialista em longevidade, né? E ele tem um perfil muito conservador. O dinheiro dele hoje tá 100% em renda fixa. E eu tava explicando pra ele, eu falei, Eduardo, tu que é especialista em longevidade e você tem uma perspectiva aí de chegar pelo menos aos 100, 110 anos e tudo mais, na renda fixa você não vai conseguir se aposentar e esse dinheiro não vai chegar até os 95 anos. Aí expliquei pra ele a regra do 60-40, né, de um lazy portfólio, falei, um portfólio que você tem 60% em renda variável, 40% em renda fixa, ele tem uma probabilidade com uma taxa de retirada de 4% ao ano de você chegar até os 95. Depois dos 95, a gente não nem em tabela artorial nenhuma trabalha com mais do que 95 anos, que é mais ou menos a média, né? Um ou outro velhinho aí que o pessoal chama de terror do INSS, né? Que vive até os 110, 120. Então eu tava explicando pra ele a necessidade dele tomar mais risco nessa fase que ele hoje tem 30 e poucos anos, senão ele não vai chegar no patrimônio que ele precisa e ele não vai conseguir perpetuar esse dinheiro até os 100, 120 anos de idade. O arranjo que a gente chegou pra ele foi o seguinte, como ele é um cara que tá 15 anos investindo só em renda fixa e ele já tem uma relação com o assessor dele lá da XP, eu falei, você vai pegar, não vai fechar tua conta da XP, deixa ela lá com o teu assessor, essa vai ser a sua parcela de renda fixa. Vamos supor que ele tenha 2 milhões de reais. Você vai deixar ali 400 mil naquela conta da XP pro seu assessor ficar lá fazendo esses ativos mais conservadores e o resto você vai abrir uma conta no BTG, né, que é uma plataforma que a gente prefere trabalhar e para ele ter as duas corretoras diferentes, né? E esse 1,6 milhão nessa do BTG é um dinheiro que a gente vai trabalhar para esse longo prazo seu, para uma carteira previdenciária e você vai ter que se acostumar um pouquinho com o sobe e desce, né? De uma carteira global, oscilação do próprio dólar que tem, né? Você vê, em dezembro o dólar tava 6,30, agora tá 5,40, né? Isso não afeta a tendência de longo prazo de um dia o dólar bater 6, 7 reais. Só que no curto prazo, para alguém que tá acostumado só ver aquele gráficozinho com a linha do CDI e o ativo, a carteira dele indo juntinho ali com o CDI, o cara fica 2 anos performando abaixo do CDI, ele não entende que quando ele olhar uma janela de 10 anos, a performance dele vai ser às vezes de 150%, 160% do CDI, né? Então a gente tem que ir educando esse cliente que quer viver de renda passiva, de que ele tem que tomar risco num determinado momento, vai chegar um momento em que ele vai reduzir esse risco, e se ele não fizer isso, ele não vai chegar no patrimônio, ou não vai ter a renda até a idade que ele gostaria de ter, né? E justamente, minha mãe fez 80 anos ontem, né? Eu custeio pra ela 3 turnos de enfermeiro. É justamente nessa idade que você precisa ter mais grana. Bota aí, tem casas dessas de idoso que é 15, 20 mil reais por mês pra você dar mais conforto. Você precisa ter grana pra esse momento, né? Pra não dar trabalho pra filho, essa coisa toda. Não que pra mim é um prazer poder ter dinheiro e ajudá-la, né? Mas eu falo com minhas filhas, não, eu quero juntar dinheiro, quero ficar numa clínica assisted living lá na Flórida, Isso, né? Que é aquela isso. casinha com 6 cômodos, é uma casa pequena, não chega a ser uma. Inclusive, quando 2021, eu passei 4 meses servindo na igreja lá, e a gente era na época do Natal, a gente foi cantar coral lá nesses lares, né? E, cara, tranquilo, eu vou pra praia, né? Pego meu scooterzinho lá e tal, não dou trabalho pra filho, né? Mas se você não se planejar pra isso, você pode acabar numa situação muito certeza. ruim, né? Bom, e com essa última pergunta, então, a gente vai encerrando aqui esse episódio do Auction Cash. Quero agradecer aqui a Nicole, o Otávio, e você que tá aí nos assistindo. Aqui embaixo tem um link onde você consegue agendar uma reunião
reunião gratuita com a nossa equipe pra gente avaliar a sua situação e quem sabe você ser mais um cliente aqui na Auction Wealth. A gente trabalha em duas modalidades, a modalidade Service-Based e Fee-Based. A gente não trabalha com comissão, a gente devolve os rebates para você. É realmente aqui um ambiente onde a gente tenta ser o máximo possível livre de conflitos de interesse. A gente não pode falar que é 100% livre de conflitos de interesse, porque nós somos humanos, né? Mas eu tenho certeza que aqui na Auction é o lugar onde você sabe que você está sendo bem cuidado, sem conflitos de interesses, com investimentos globais. Então aqui embaixo tem um link para um formulário, você preenchendo ali, a gente vai entrar em contato contigo para marcar uma reunião. E lembra também de deixar alguma dúvida, se você teve alguma dúvida, alguma pergunta assim que veio na sua mente, pode deixar aqui embaixo nos comentários que a gente vai te responder. Lembra de seguir a gente também nas nossas redes sociais, auction.br, e recomende também o nosso canal.